Bem, vamos para a nossa segunda ministração, que é como montar uma equipe. Agora que nós já entendemos o que é a consolidação, os princípios, o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto, que é cuidar, de estruturar aqueles que estão chegando, que é que o vosso fruto permaneça, vamos entender alguns requisitos de como montar uma equipe de consolidação. Talvez esse termo novo para você, consolidar, que você pode alterar, você pode botar, sei lá, um grupo de cuidado. Eu vi um discipulado para novos convertidos que o nome era O Segundo Passo. O primeiro passo é aceitar Jesus. Qual é o segundo passo? Então, no grupo do segundo passo, enfim. Consolidação é o nome mais comum, mas você pode colocar a classe dos novos convertidos, enfim, mas que seja criado urgentemente na sua igreja esse departamento. Vamos lá. Como montarmos uma equipe? O mínimo de requisito para um consolidador é amar os perdidos e entender que todo recém-nascido precisa de cuidados especiais. Então, querido, todo recém-nascido precisa de um cuidado especial. Você sabe disso, né? E tem recém-nascidos que é um pouco mais complicado, ficam em incubadora, literalmente falando, recém-nascido crianças. Da mesma forma, são os novos convertidos. Esses novos convertidos que estão tão decididos, esses dias, levando uma pessoa ao culto, minha esposa levou uns amigos dela ao culto, tinha um jovem, querido garoto, sabe, queimando por Jesus, aquela coisa assim, e ele aceitou Jesus talvez tenha uma semana, pouquíssimo tempo, nunca foi evangélico, mas com amor, erguendo as mãos. Tem gente que tem essa entrega maior, não que por causa desse ímpeto ou dessa pseudo-aparência de que esse aí vai ser, ele também precisa ser consolidado. Só que tem outros que de repente vêm de situações mais complicadas, tráfico de droga, prostituição, enfim, algumas mazelas que eles trazem lá do velho homem, da vida que tinham antes sem Cristo, e agora precisam ser tratados nessas respectivas áreas para que eles possam romper em Deus e ficarem firmes, como diz lá em João, que o vosso fruto permaneça. Então, existe sim frutos que são mais simples de ser tratados, outros são mais complicados. E aí, compete sim ao Ministério de Intercessão, ao Departamento de Intercessão, estar atento, ter reuniões no cotidiano para poder fazer uma análise de cada um, para que a gente possa dar o nosso melhor, para que esse fruto tão precioso, tão amado pelo Pai, já que somos únicos, somos mais de 7 bilhões de habitantes, um planeta chamado Terra, mas só existe com o meu DNA, só eu de Sérgio Soares. Pode haver outro nome, Sérgio Soares, mas esse é único. Então, para Deus, cada um é único. Que possamos olhar para as pessoas com esse olhar de únicos e assim todos trabalharmos o nosso melhor para que todos possam ficar diante do Pai. Vamos lá? Requisitos básicos de um consolidador. Primeiro, amor pelos perdidos. Se você, pastor, estou sendo ministrado pelo culto, já passei lá pela evangelismo explosivo, eu já entendi como foi orientado no evangelismo explosivo, você vai ganhar um monte de alma, mas quem vai cuidar? Qual a metodologia que vai ser usada? Então, se você vai apresentar esse projeto para o seu pastor, tudo que você está aprendendo aqui, e criar um grupo, o primeiro princípio é amar os perdidos. Não pegue alguém por pegar. Eu me lembro que certa vez uma pessoa da minha igreja, ele falou, pastor, tem como o senhor colocar minha esposa na intercessão? Eu falei, na intercessão é porque ela não está fazendo nada, bota ela para orar. Querido, como se intercessão fosse só botar para orar, sem entender o nível de guerra, batalha espiritual e daí por diante. Então, não é porque estamos precisando criar um grupo que eu vou colocar qualquer um. Lembre-se, é melhor você não ter do que ter e não poder contar. Exemplo, você tem um grupo que só tem 2 pessoas na consolidação, você e mais um. Só que esses 2 apenas fazem o que tem que ser feito. Limitados, com poucas pessoas, mas cumpre o projeto para cuidar desses novos convertidos. Aí você vai e coloca qualquer um, sem amor, sem compromisso, aquela coisa toda, aí você vai ter 10. Você que antes ficava com 2 ou 3 e o outro com 3,
Você vai ficar agora só com um, que é o ideal, e vai distribuir os novos convertidos com os outros. Só que eles vão fazer nada. Estão ali só para criar número, para dizer que o Ministério, o Departamento de Consolidação tem 15 membros, 15 inativos. Não. Primeiro fundamento para o Ministério de Consolidação, para um consolidador, ele amar os perdidos. Você tem que perceber, se você for a pessoa que já lidera o grupo que cuida dos novos convertidos, ou vai falar com o seu pastor, já foi ortogado a você, desenvolver esse ministério, analise a igreja, ore a Deus, ore a Deus. Para quê? Para que a pessoa que venha somar com você ame os perdidos. Porque quem ama visita, quem ama paga um preço a mais, e aí não é qualquer um, ok? Segundo lugar, um princípio básico para um consolidador é o coração ensinável. O que é um coração ensinável? Alguém que consegue ser submisso, estar debaixo de uma missão. Por quê? Se você começa a montar um grupo de pessoas que não acatam a autoridade do líder, coisa simples, tipo, olha só, essa semana é você, eu entendo que a disponibilidade, que também é um fator, que eu vou falar daqui a pouco, nem sempre todos têm a mesma disponibilidade, mas um coração ensinável é fundamental. Por quê? Reunião. Eu sempre oriento que essas reuniões elas aconteçam no domingo à noite, meia hora antes. Por quê? Já é caminho da igreja, o dia a dia está muito corrido, faculdade, cursos, enfim. Acaba difícil você conseguir reunir o seu departamento em outros dias. Então, normalmente eu oriento que você, o culto ele é às 19h no domingo, então, só, domingo, 18h15, reunião da consolidação. Eu não vou não, porque aí toda hora reunião, não tem um coração ensinado. Lembra do amor? Só quem ama vai conseguir sim entrar debaixo de uma autoridade que tem um coração ensinável. Então, você precisa de um grupo que entenda aqui, ó, esses são os princípios que nós vamos aplicar na vida dos novos convertidos. Não, vou fazer, eu vi na internet assim, viu na internet uma coisa legal? Traz para o líder. Essa estrutura não é uma estrutura engessada ao ponto de não entrar mais nada novo. Claro que não. Sempre é bom você estar estudando, ver uma coisa ali, outra coisa ali, pode agregar, pode melhorar, mas não fazer desordenadamente, quebrando uma estrutura que previamente já foi organizada. E isso acontece quando você tem gente no seu departamento de consolidação com o coração ensinado. Terceiro lugar, disponibilidade. Aqui vai mexer com muita coisa. Por quê? Pastor, minha igreja tem poucos. E poucos têm tempo para poder fazer esse trabalho aqui. Não que esse trabalho vai consumir todos os dias da sua semana, mas vai requerer que você invista um tempo para cumprir o seu papel de consolidador. Me faz lembrar Atos capítulo 8, quando Filipe está ministrando na cidade, o texto vai dizer, para multidões e multidões, o Espírito Santo vem e fala assim, sai daí e vai para uma cidade deserta, vai para uma área desértica. Aí Filipe pensa, Filipe está ministrando para multidões e multidões. Para mim, um dos maiores consolidadores da Bíblia é Filipe, só pede para Barnabé. Você vai saber mais sobre isso mais à frente. E aí, Filipe agora vai para o deserto, daqui a pouco passa a carruagem. Com o eunuco lendo o tal de Isaías, o Espírito Santo, é isso aí. Ele agora vai correr atrás da carruagem, correndo e perguntando, entendes o que lê? Ele vai dizer, como entenderei se não há quem me ensine? Aí que ele para a carruagem e Filipe entra e começa o princípio de discipulado do eunuco de Candência. Então perceba que ele teve que correr atrás da pessoa, teve que ter disposição física, tempo para estar ali, ou seja, disponibilidade é um fator fundamental para o consolidador. Claro que, volto a dizer, se pudéssemos ter pessoas aposentadas, pessoas que só trabalham 3 vezes na semana, seria muito bom. Só que a nossa realidade não é essa. Então, essa disponibilidade aqui, como eu já disse, não é algo assustador de dezenas de horas por semana, mas sim, estar nos cultos e tantas outras coisas mais. Então, se a pessoa chega, poxa, olha só, meu líder, Ricardo Barreiro, líder do departamento de consolidação, querido, eu quero fazer parte, mas eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Não, eu saio para trabalhar 3 da manhã, chego em casa às 10 da noite, isso é de segunda a sábado, domingo eu não posso vir pela manhã, e quando eu venho à noite, de vez em quando, eu tenho que sair com a minha família, mas eu quero fazer parte desse grupo. Ele pode fazer parte
talvez na secretaria, enviando mensagem, criando planilhas, mas acompanhando alguém, não há como. Porque ele não vai conseguir estar com aquela pessoa, ver a presença, dar uma palavra e aí por diante. Então tenha muito pé no chão para criar a sua equipe. Vamos lá? Quarto lugar, frequência nos cultos. Isso aqui é fundamental. Por quê? É aqui que você, se no caso seja você o líder do departamento de consolidação, vai saber o nível de frequência. Eu me lembro quando a gente desenvolveu isso na igreja, que eu estive pastor-presidente, eu criei uma planilha, estava integral pela obra, vivia pela obra, tinha muito tempo sobrando, graças a Deus. Eu criei uma planilha com um laptop, aonde cada consolidador enviava, no caso eu fazia o papel também da secretária, enviava para mim quem foi o culto de quarta-feira. Aí eu pegava a relação de convertido que nós tínhamos, naquele processo de acompanhamento, né? E, fulano não foi por causa disso. Faltou justificado e presente. Anotado. Segunda semana. Querido, faltou a primeira semana. Aqui a equipe de consolidação já vai entrar em contato com a equipe de visita. Percebam como as coisas vão funcionando. Se o consolidador tiver tempo hábil, a secretaria vai avisar. Ô Sérgio, você está consolidando o Pedro, né? Olha só, mas ele faltou já 3 cultos seguidos. Vamos lá fazer uma visita, dou o telefone, ok. Eu, como consolidador, já tenho o WhatsApp do Pedro, passa a mensagem. Sempre me preocupando, depois cobrando. Como assim, pastor? Tem gente que é assim, poxa Pedro, faltou o culto domingo, fiquei preocupado contigo. Perceba, cobrei para depois me preocupar. É o inverso. Poxa Pedro, senti sua falta domingo, aconteceu alguma coisa? Perceba, eu mostrei a preocupação, depois de forma sorrateira e muito estratégica, eu cobrei porque ele faltou. Poxa, senti sua falta domingo, rapaz. Quem está vendo? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Aí você vai saber. Ah, não, é que eu estou com os problemas. Opa, consolidador, chega para mais perto e está vendo. Vamos lá, campeão. Aquela palavra de incentivo e assim por diante. Então, a frequência do culto é muito importante. Porque você vai ao culto para adorar o seu Deus, de olho no seu consolidado. Quem é? O Pedro. Ok, chegou no culto, viu o Pedro. O que você faz? Você vai lá falar com o Pedro. Por quê? Sua igreja tem, vou colocar semelhante aqui ao congrego, 300 pessoas, enorme, um templo, muita gente, chegando gente toda hora, muita gente chegando. O Pedro não conhece ninguém. Está no culto assim, ó. Tá, tudo bem, ele foi para adorar Jesus, querido, mas nós somos seres sociáveis. Aí o que compete? Cheguei no culto, eu ó. Opa, Pedro. E aí, Pedro, tranquilo? E aí, Sérgio, tudo bem? Rapaz, que bom que você veio. Você está aqui perto de você. Gerando relacionamento com o Pedro. Mostrando para o Pedro que naquele universo de gente daquela igreja, ele não está sozinho. E o principal, ampliando a rede de conhecimento do Pedro. Eu sou o consolidador do Pedro. Mas no grupo de consolidação eu tenho o Alisson. Ô, Alisson, chega para cá. Ó, esse aqui é o Pedro, tá? Pô, rapaz, chegou para caminhar com a gente agora. Ô, acabaram, tudo bem, Pedro, que não sei o quê, papai, não sei o quê. E pronto, querido. Olha você trazendo para perto. A consolidação, o ideal é que cada um fique com um, e devido à necessidade, 2 ou 3, mas inicialmente com um, mas que vocês entre si conheçam quem são os novos convertidos. Porque imagine que o grupo de intercessão são 15, o grupo de consolidação é de 15 pessoas, e vocês têm 30 consolidados, cada um com 2, ok. Só que os 15 conhecem os 30. Eu me lembro que eu já cheguei a fazer cadastro com foto. Olha o nível que é uma consolidação. Como eu fazia? Eu pedia que toda vez que a pessoa aceitasse Jesus, elas normalmente vão à frente, nós dávamos um seja bem-vindo e alguém tirava uma foto. Tirou aquela foto, levava para a consolidação, quem convidou identifica o nome, a gente editava a foto, jogava no cadastro e já entrava o nome da pessoa com foto. Assim, ao passar o olho, as pessoas já aquele é fulano. Aí imagine, vem comigo, 15 consolidadores no culto de domingo, tá lá os 30 visitantes. Eu cuido desses 2, mas os 15 conhecem os 30. Ó, dá aquela passada. E aí, Pedro, tudo bem, campeão? Bom te ver, Deus abençoe, Pedro. Eu não sou o consolidador dele, mas eu falei com ele. Aí é pouco outro. Ele sai do culto, caramba. As pessoas me notam. Faltou? Senti sua falta. Caramba, no universo
de 350 pessoas naquela igreja, eles lembraram que eu faltei. Querido, isso mexe com a pessoa, isso é cuidado, isso é igreja, isso é consolidar. Então, frequência no culto é importante demais para que haja esse alinhamento, principalmente o do domingo. Quarta, nós entendemos que faculdade, colégio, curso, trabalho, acabam que inibem a presença de muitos, tanto dos consolidadores quanto dos consolidados. Mas o domingo, normalmente, é o dia que nós estamos em massa em casa, é o dia que normalmente a frequência é maior e a incisão do Ministério de Consolidação precisa ser mais efetiva. E o quinto e último, mente de mordomo e não de dono. Isso aqui é para tratar ferida. Por quê? Veja bem, eu estou consolidando alguém, eu sou mordomo. Que é o mordomo? Alguém que cuida de algo importante que não é dele. Ou seja, o novo convertido não é meu, é de Jesus. Porque a pessoa se apega, não, agora ele vai sair do nível de consolidado para consolidar. Não, mas e agora eu gostava tanto de cuidar dela. Continue amigos, mas cresça. Permita que as pessoas que caminham ao seu lado cresçam. Tem gente, principalmente em igrejas e células, pequenos grupos, que é chamado de PG, grupos familiares ou célula, tem dessas coisas. Chegou o momento da igreja, da célula, do grupo, pequeno grupo, multiplicar, e o líder fica tão apegado à pessoa, achando que é o dono, e ele esquece que ele é mordomo. Então você vai ser mordomo, cuidar com carinho de algo que não é seu, entendendo que vai prestar contas. Então, que esse entendimento fique muito claro aí no seu coraçãozinho. Bem, esses foram os fundamentos para você montar a sua equipe. Com certeza existem tantos outros princípios, não quis me alongar muito aqui, mas penso que esses 5 aqui são os iniciais para você começar a organizar a sua equipe. Agora, volto a dizer, não é porque você tem poucos que você não vai fazer. Poxa, pastor, o senhor falou aí que na sua igreja 350 membros, a intercessão tem 30, a consolidação tem 20, porque nós somos muitas almas chegando. Mas a minha igreja só tem 30 pessoas e só temos 3 consolidadores. Glória a Deus. 3 almas que se converterem, vai ter alguém cuidando. 3 para cada um dá tranquilamente, ou seja, 9 almas vão ter o acompanhamento de vocês 3. Mas a minha igreja não quer nada, eles não abraçam a visão da consolidação, querido. Quanta força, mais resistência. Você vai continuar orando, como o próprio Jesus nos orientou, orai, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, continue orando, mas à medida que ficar claro para o novo convertido a importância que você teve na vida dele, ele não tem dificuldade alguma, que de quem você está cuidando agora vai se tornar um consolidador amanhã, sem pressa, sem forçação, mas ele vai lembrar de quão importante foi a sua presença como consolidador na vida dele e vai querer também ser usado em outras vidas. Ou seja, se a igreja não quer nada, comece a trabalhar com quem tem mente fresca, com quem está chegando, cuidando, só cuidando. Sem interesse maior, só cuida. O Espírito Santo vai fazer o papel dele, essas pessoas vão ser envolvidas por esse cuidado e algumas, talvez todas, vão desejar cuidar também. Então, esses foram os fundamentos para você como montar a sua equipe. Não perca isso de vista, anote numa folha, colhe no lugar visível, debaixo de muita oração, depois da bênção do seu pastor para criar esse departamento, saia em busca de pessoas que tenham no mínimo esse perfil e talvez outros que você sinta necessário ou que Deus coloque no seu coração. Terminamos essa aula, vamos à próxima, entendendo cada vez mais sobre consolidar, cuidar daqueles que acabaram de chegar. Vamos lá?